Bom, aqui a gente tem um outro exercício, né? Suponha que as margens de um rio possam ser representadas por duas retas paralelas. Então, vou tentar fazer um esqueminha aqui da situação, né? Duas retas paralelas. Então, são duas retas que estão, né, uma embaixo da outra, né? Desse jeito aqui. E aí a gente tem a largura desse rio, né, sendo 120 metros. Então, quando eu falo em largura, é essa distância, né, entre uma borda e a outra, né, em linha reta. Só que aí o que vai acontecer, né, uma canoa, ela vai ser arrastada pela correnteza do rio, seguindo na outra margem, né, formando um ângulo de 30 graus. Então aqui, ó, nesse espacinho aqui eu vou ter um ângulo de 30 graus. Tá? Se D é a distância percorrida pela canoa na travessia. Então, estou falando que essa diagonal aqui ela vai valer D. Tá? Então, eu vou chamar D de diagonal. E H é o afastamento horizontal. Tá? Então, quando eu digo afastamento horizontal, ela saiu desse ponto e veio até esse, né, nessa proporção aqui. Então, H seria a distância horizontal percorrida. Tá? Para a gente saber isso daqui, eu vou até completar o desenho, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. A gente tem esse pedaço aqui, essa distância que eu acabei de fazer, ela vale 120. Aqui eu tenho um ângulo, né? Essa parte de cima é o D e essa parte inclinada aqui é o H. Então eu posso pensar que o seno de 30, que é o ângulo que foi passado, então o seno dele é o cateto oposto a ele, que está aqui, né? Que é o 120. Ele é 120 dividido por D, que é a hipotenusa aqui, né? Isolando, eu chego numa hipotenusa de 240 metros, né? Que é eu vou dividir 120 por meio. E de outra forma, a gente pode pensar que o cosseno de 30, certo? Cosseno é o cateto adjacente, que é o H que eu quero calcular, né? Dividido pela hipotenusa, que foi o que eu acabei de descobrir, que seria o D, né? Isolando isso daqui, eu vou ficar com cosseno de 30 vezes 120, né? Cosseno de 30, ele é raiz de 3 sobre 2. Então, eu ficaria com 2H é igual a 240 raiz de 3. Então, o H vale 120 raiz de 3, que é essa alternativa que está aqui, ó, 240 e 120 raiz de 3. Agora, esse outro exercício aqui, nós temos duas rodovias retilíneas, se formam cruzando um ângulo, se cruzam formando um ângulo de 45 graus, um posto de gasolina se encontra na rodovia A a 4 km do cruzamento, passando pela... o posto passa pela rodovia C, perpendicular à rodovia B. Qual é a distância do posto de gasolina à rodovia B indo através da rodovia C? Então, a primeira coisa é a gente fazer um esqueminha aqui da situação. Eu vou pensar, né? Isso aqui é a rodovia B. Eu vou fazer a rodovia C, que é perpendicular a ela. Vou fazer ela aqui. Tá? E aí nós temos a rodovia A, que é o posto, né? Vai se cruzar nesse ponto aqui. Tá? Então eu vou chamar isso aqui de A. A gente sabe que vale 4 km, né? Que é essa distância aqui. Essa daqui é a B, né? Então eu vou chamar esse ponto aqui de B até C e esse outro pedaço aqui de C. Então a gente sabe que o seno de 45, que é o ângulo que se forma ali, ele vai ter que ser a medida de C, né? Que está aqui, dividido
pela hipotenusa, que é a medida de A, que aqui é o 4. Né? O seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Tá? Multiplicando a raiz de 2 sobre 2 por 4, eu vou ficar com 2 raiz de 2 quilômetros. Tá? Então, o mais difícil aqui nesse exercício é você fazer a representação e depois calcular os valores. Tá? O próximo exercício, nós temos um triângulo acutângulo, ABC, o lado oposto ao ângulo A mede 5 centímetros. Sabendo que A, o ângulo A, né, ele equivale ao cosseno a menos 1 de 3 sobre 5, e o ângulo C, o seno a menos 1 de 2 raiz de 5, achar a área do triângulo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é o que é um triângulo acutângulo. Tá? O triângulo acutângulo, ele é um triângulo onde os ângulos internos eles são menores do que 90 graus. A gente não tem ângulo reto nesse triângulo, e aí a gente vai precisar descobrir a área a partir dele. Tá? Por padrão, a gente faz isso aqui sendo o lado A, né, o ângulo A, ângulo B, esse aqui do canto, né, e o ângulo C, esse outro aqui. Tá? Então, pelo que o enunciado passou aí, tá? Sendo esse cara aqui o ângulo A, esse lado que é oposto a ele mede 5 centímetros. Tá? Mede 5 centímetros. Aí, foi passado que o arcosseno de 3 sobre 5, ele é o equivalente ao ângulo A, esse ângulo que está aqui em cima. Se eu usar uma calculadora, né, eu faço 3 sobre 5, dá 0,6. Shift cosseno, isso me dá 53,13 graus. Tá? Se eu fizer o arco... Deixa eu pôr isso aqui para cá. Se eu fizer o arcosseno agora, né, arcosseno de 2 sobre a raiz de 5, eu vou obter aqui, né, 2 sobre a raiz de 5, me dá 0,89. Então, o arcosseno disso daqui dá 63,43 graus. Eu vou perceber, né, que se esse aqui é o ângulo C, se a gente fizer 180 menos cada um desses ângulos, para descobrir o terceiro ângulo aqui, né, esse outro ângulo aqui, a gente vai chegar a descobrir que o ângulo B, né, ele vale 63,43 também. Agora, o que eu vou fazer? Tá? A gente tem aqui 53,13, 63,43, 63,43 aqui também. Agora, eu vou pegar esse mesmo triângulo acutângulo, vou dividir ele aqui bem no meio. Ó. Dividir ele bem no meio, vou colocar aqui de outra cor, senão a gente não consegue enxergar. De forma que, agora, esse pedacinho que eu tenho para cá vale 2,5, e o outro pedacinho que eu tenho para lá vale os mesmos 2,5. Tá? Por quê? Para calcular a área, eu preciso da base, eu já tenho a base, né? A base é 5, pelo que foi passado. E eu preciso calcular a altura. Tá? Essa altura, ela vai servir para formar um ângulo de 90 aqui, né? Esse outro ângulo eu tenho, que é 63 e alguma coisa, e aí com uma trigonometria básica eu consigo descobrir o valor dele. Tá? Então o que eu quero descobrir? Essa altura. Eu tenho, para relacionar a altura e o pedaço aqui adjacente, eu vou usar aqui a tangente de 63,43, ela tem que ser igual ao H sobre o cateto adjacente, que é 2,5. Então, a tangente de 63,43 é 2 vezes 2,5. Isso me dá uma altura de
5 centímetros. Tá? Aí a área, então, é igual a base vezes a altura dividido por 2, 5 vezes 5, 25 sobre 2. Né? Tenho aqui a resposta desse problema.